Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski, sou professor de combate e nessa série de vídeos eu estou te mostrando um passo a passo de como você se inserir dentro desse pequeno universo de combate com facas para você conseguir se defender da forma mais eficiente possível usando a sua faca, seja ela lâmina fixa, seja ela lâmina dobrável, né, os famosos canivetes, seja uma faca que você pretende ainda comprar. Se você ainda não tem a sua faca e quiser saber como escolher ela, já gravei um vídeo falando sobre os critérios que você tem que seguir, dá uma olhada lá. Se você já tem a sua faca, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais específica, que é a parte de movimentação e deslocamento. Já dizia aquela máxima que nada é mais fácil de ser acertado do que um alvo parado. Uma outra máxima que a gente costuma dizer no combate é que quem controla a distância, controla o combate. Ponto. Isso é uma máxima inegociável, não tem o que tirar disso. Ah, mas veja bem, se o cara faz isso... Cara, quem controla a distância, controla o combate, ponto. Quem normalmente ainda tenta argumentar contra essa ideia é porque ele ainda não entendeu como que funciona isso na prática. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, só para a aula não ficar muito longa, a gente já vai para a parte prática, que é o seguinte. Imagina, esquece a parte armada, imagina que tem dois caras que eles vão se enfrentar, e, por exemplo, esse cara, um deles é, sei lá, um cara que faz jiu-jitsu e o outro cara que faz, sei lá, Muay Thai da vida. Pronto. Tá? Para o cara do jiu-jitsu, qual que é a melhor distância para ele? Distância mais próxima. Para quê? Para que ele consiga agarrar, projetar, estrangular, fazer chave, alguma coisa nesse sentido. Vai funcionar alguma coisa do jiu-jitsu dele se ele tiver, sei lá, tipo a 2, 3 metros de distância do cara? Não vai servir para nada. Ele tem que estar perto. Então, se ele estiver perto, ele estiver controlando a distância e ficar próximo, ele estará controlando o combate, porque será mais vantajoso para ele. Para o cara do Muay Thai, qual que é a melhor distância para ele? Uma distância média para longa. Média curta, média para longa, mas uma distância realmente mais média, para que ele consiga usar a amplitude tanto do braço dele, quanto da perna também, para chutar, para pisar, para empurrar, assim por diante. Não é muito vantajoso para o cara do Muay Thai ficar colado aqui, embora ele possa usar algumas movimentações, ele fica infinitamente mais limitado. Então é vantajoso para ele ter uma distância mais média, para que ele possa chutar, socar e assim por diante, fazer chute giratório e, enfim, o que mais ele puder utilizar. Então, se ele conseguir manter essa distância razoável do cara que faz jiu-jitsu, ele estará controlando o combate. Isso serve para a parte armada também. Então, por exemplo, se o cara tem um bastão e o outro cara tem uma faca, quem controlar a distância vai controlar o combate, independente da arma. O cara da faca tem uma ferramenta menor, então a vantagem dele é estar mais próximo. O cara do bastão é estar mais longe. Quem controlar a distância vai controlar o combate. Ah, é o cara que tem, por exemplo, uma pistola e um rifle de precisão. Quem controlar a distância vai controlar o combate. Embora sim, o cara que está com rifle de precisão consiga atirar de perto, a ferramenta dele lhe dá muito mais vantagem se ele estiver mais longe, numa distância onde ele consegue acertar sem ser acertado. Perfeito? Então quem controlar a distância vai controlar o combate. Só que o grande pulo do gato aí, nessa questão de como é que eu faço para controlar a distância? Quem controla a movimentação. Quem controla a movimentação, controla a distância. Quem controla a distância, controla o combate. Vamos voltar lá ao exemplo do cara do boxe e do Muay Thai. Do boxe e do Muay Thai, do jiu-jitsu e do Muay Thai. Se o cara do jiu-jitsu, por exemplo, ele ficar parado, o cara do Muay Thai vai controlar a distância, ele vai aproximar, ele vai ficar um pouquinho mais perto, ele vai afastar, ele vai indo para o lado, vai indo para o outro, ele está controlando a distância, porque ele está controlando a movimentação, por consequência ele escolhe a distância que é melhor para ele, por consequência ele controla o combate. Agora inverte o papel, o cara do Muay Thai fica só parado, ele só fica esperando o cara do jiu-jitsu se aproximar para ele, né, traumatizar, socar, ou dar cotovelada, alguma coisa assim. Eventualmente, se o cara do jiu-jitsu consegue chegar próximo o suficiente, ele vai, agarra o cara, tenta projetar ele, tenta estrangular ele, tenta dar alguma chave nele, justamente pelo fato de ele estar movimentando, por consequência ele controla a movimentação, que controla a distância, que controla o combate. A questão é que, num conflito, ambos permanecem em movimentação e por isso esse controle de distância vai se alterando segundo a segundo. E aqui a gente vai estar utilizando uma movimentação para que você consiga controlar essas pequenas
distâncias. A gente tem alguns tipos de movimentações, algumas são para controlar distâncias, outras são para ganho de território, outras são para evasão, outras são mais estratégicas, outras são mais táticas, cada uma tem a sua peculiaridade. Essa será para esse controle de distâncias, que é a movimentação que a gente chama de meio avanço, meio recuo e as passadas laterais. Então como é que vai funcionar? Então a gente já viu lá na nossa aula de base de combate, se você não assistiu, assista, uma aula extremamente importante. Eu estou lá, por exemplo, na minha posição avançada, já viu lá a questão de separação, qual que é a distância certa, a questão de equilíbrio e tudo mais. Só que o que eu preciso tomar cuidado aqui na minha base? Então primeiro eu vou explicar a movimentação e depois os cuidados que eu preciso ter com ela. O que é o meio avanço? Quer ver? Eu não vou nem ficar com a faca, porque eu quero que você se concentre nas minhas pernas, tá? O que é o meio avanço? Eu vou movimentar a minha perna da frente e depois eu vou corrigir a minha base com a perna de trás. Então, perna da frente, perna de trás. O meio recuo é exatamente igual, só que o contrário. É a minha perna de trás que desloca e depois eu corrijo com a da frente. Perna de trás desloca, corrijo com a da frente. Meio avanço, meio recuo. Meio avanço, meio recuo. Isso com a direita à frente, ou se eu tivesse com a base trocada, meio avanço, meio recuo. Meio avanço, meio recuo. Beleza? Não tem segredo. Qual que é o cuidado que eu preciso ter aqui na hora de estar me deslocando? É para não deixar a base muito aberta ou muito junta. Na aula de base a gente falou brevemente sobre isso, mas assim, se eu deixo a minha base muito aberta, eu limito a minha movimentação. Algumas modalidades de combate, como por exemplo o karatê, ou que saem algumas metodologias de combate, como é o caso do MMA, onde os lutadores eles tendem a, dependendo da sua estratégia, manter uma base mais aberta, no sentido de manter a estabilidade, no sentido de evitarem serem projetados, justamente porque o ambiente onde eles estão não é propício para evasão, até porque eles estão ali, eles estão sendo pagos para lutar, então não faz sentido o cara sair correndo. Ele está sendo pago para lutar, para tomar porrada e para dar porrada também. Como não é o nosso caso, eu me limitar, deixar a minha base muito aberta, embora seja favorável no quesito de estabilidade, ela me limita no sentido de movimentação. Fica mais difícil eu me deslocar dessa forma. Então deixar a base muito aberta não é bom. Base muito junta, o que tende a acontecer bastante, principalmente quando o cara está começando, de manter essa base mais fechadinha aqui, você vai perder a sua estabilidade. Enquanto aqui você tem estabilidade até demais, aqui você tem de menos. Qualquer coisinha que tiver no chão, qualquer tropeço que você der no seu pé, um empurrão um pouco mais brusco, você vai cair. Lembre-se, aqui a gente não está falando de um tatame, de um ringue, de um octógono ou qualquer ambiente plano, bonitinho e nivelado. Aqui a gente está falando disso aqui. Não sei se você consegue ver, mas aqui está cheio de raiz de árvore, tem pedra, para lá tem areia, aí nas suas costas tem asfalto, tem carro passando, tem pedra. Aqui a gente está num ambiente onde até capivara você vai encontrar. Ainda não apareceu nenhuma aqui, mas quem sabe depois que a gente for gravar uma outra aula, quem sabe a gente mostra uma capivara por aí. Então, cara, tem de absolutamente tudo que você imaginar. Então imagina aqui, eu tô com uma base mais curtinha, tem uma raiz aqui, eu tropeço, vou pro chão. Imagina se eu tô com a minha faca aqui, tô movimentando, afastei, bum, tropecei no que eu caio. Não é nem uma questão de eu estar no chão e meu inimigo puder, sei lá, vir para cima de mim. Mas imagina eu estou caindo num reflexo involuntário, bum! Eu mesmo me acerto com a minha própria faca, cravo ela em mim. E aí? Então por isso que ter o controle do deslocamento em ambiente, em solo irregular, é extremamente importante. Então quando você vai fazer a sua movimentação, é muito importante que você tateie o chão, sinta ele. Não precisa fazer aquela movimentação exagerada, mas não é arrastar o pé. Essa é a segunda coisa que você precisa estar consciente na hora de movimentar, na hora de você deslocar. Não arrastar o pé. Isso é muito comum quando o cara vai fazer um meio avanço, ele faz o meio avanço e arrasta a perna de trás. Ou quando ele vai fazer um meio recuo, ele arrasta a perna da frente.
Para algumas modalidades, seja competitivas, onde o cara está, por exemplo, num tatame, num octógono, num ringue, alguma coisa assim, onde o chão é perfeitamente liso, se torna plausível, embora nem sempre. Já vi situações, teve um aluno que ele estava fazendo a movimentação também, estava fazendo uma movimentação um pouco mais brusca, ele estava num tatame, ele arrastou o pé, ele acabou virando ali o polegar, assim, não fez um ferimento sério nem nada, mas cara, já chegou a machucar, o que já foi o suficiente para dar uma afastadinha nele ali, naquele combate no treinamento, e cara, ele ficou umas 2 semanas de molho aí sem precisar treinar. Então imagina isso num conflito real. Não vai ter esse tempo de, não, pera, deixa eu ver aqui meu polegar, cara. Então assim, tomar cuidado. Principalmente que a gente vai estar em ambientes diferentes, calçados diferentes, níveis diferentes. Então é importante você trabalhar ali o tato do chão, para que se eventualmente acontecer algum tipo de desnível, o seu próprio cérebro consiga corrigir essa movimentação e você se adaptar a ela. Tá? Então evitar deixar uma base, sabe, bicho? Muito aberta ou muito fechada e arrastar os pés. Como é que você sabe se essa questão do arrastar os pés está certo ou errado? Pelo som. Eu não sei se você vai conseguir estar ouvindo daí, mas ó, quando eu faço a movimentação errada, arrastando o pé, ele fica mais ou menos assim, ó. Quando eu faço a movimentação certa, não tem som. Você não ouve nada. Então se eu estou fazendo... é porque você está arrastando o pé. Se você está movimentando, só ouvindo um do pé batendo no chão, é porque está certinho, beleza? Então como é que eu posso colocar isso aqui? Posso colocar isso dentro da traumatologia que a gente já viu anteriormente, lá por exemplo do O12, onde eu movimento 1, 2, 3, 4 e vou até o 12, ou quando eu estou recuando também, 1, 2, 3, 4 e vou até o 12, por exemplo. Então meio avanço e meio recuo, essa é a primeira posição que a gente estava se propor a mostrar hoje. A segunda é a passada lateral, que é exatamente o mesmo princípio do meio avanço e do meio recuo, só que fazendo isso de forma lateralizada. Então eu ainda assim vou assumir a mesma base, só que agora em vez de ir para frente ou para trás, eu vou para um lado ou para o outro. Então quando eu fazia um meio avanço, ó, não vou nem usar a faca. Então quando eu fazia um meio avanço, o que eu fazia? Deslocava primeiro a perna da frente. Por quê? Porque eu estou indo para frente e depois corrigia com a de trás. Faz sentido? Quando eu faço o meio recuo, eu desloco primeiro a perna de trás, porque eu estou indo para trás, e depois corrijo com a da frente. Se eu vou fazer isso lateralmente, é a mesma regra, é a mesma lógica. Ou seja, se eu vou para a minha direita, qual perna eu mexo primeiro? Direita. E depois corrijo com a esquerda. Se eu vou para a minha esquerda, movimento à esquerda, depois à direita. Vou fazer de costas aqui para você me acompanhar junto. Então se eu vou para frente, perna da frente, corrijo com a de trás. Se eu vou para trás, perna de trás, corrijo com a da frente. Lateralmente, se eu vou para a direita, perna direita, corrijo com a esquerda. Se eu vou para a esquerda, perna esquerda primeiro, corrige com a direita. Então eu posso fazer isso com os mesmos traumáticos lá dentro da parte de traumatologia, onde eu desloco 1, 2, 3, 4, para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não vou fazer até o 12 aqui, porque senão eu vou deslocar até o infinito. Mas você já entendeu a ideia. Então eu vou deslocar e atacar. Ah, Flávio, dentro da traumatologia, o que é melhor eu fazer? Eu atacar antes e movimentar depois? Ou movimentar antes e atacar depois? Ou fazer junto? O que você acha que é melhor? Dá uma pausa no vídeo aí. Pensou? O ideal é junto. Enquanto você começa o movimento, a traumatologia começa junto, e na hora que você termina o movimento, a traumatologia termina junto. Isso no mundo perfeito. Quando você está começando, isso se torna realmente difícil. Não é tão fácil assim. Não é um movimento complexo, elaborado. Mas quando você está começando, naturalmente, não sai tão fluido assim. É tipo o cara que não consegue mascar chiclete e subir a escada ao mesmo tempo, por exemplo. Ou ele masca chiclete ou ele sobe a escada. Então ele está mascando chiclete, ele vê a escada, ele para, sobe a escada, depois ele continua. Faz parte. Então o que você vai fazer? Quer ver? Ó, vou até ilustrar aqui para você. Vai parecer até óbvio depois que eu falar. O que você acha que é melhor? Eu fazer isso e isso, ou fazer isso e isso?
ficou óbvio, né? Então assim, se eu não consigo deslocar e atacar de forma simultânea, primeiro eu vou movimentar, eu vou deslocar e na sequência eu coloco o ataque. Então eu desloco, ataco, desloco, ataco, desloco, ataco. Recuando a mesma coisa, desloquei, ataquei, desloquei, ataquei, desloquei, ataquei. Para o lado, para o outro, para frente, para trás, em cima, embaixo, não interessa. Beleza? Então desloca e aí coloca o ataque. Maravilha? Então vimos meio avanço, meio recuo e as passadas laterais. E a ideia é que você coloque isso junto com os traumáticos, seja lâmina para cima, lâmina para baixo, então estocando, indo para cima, para um lado, pode fazer lá 6, 7, 8, ou indo para o outro lado, 9, 10, 11, 12, tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Perfeito? Então esses são algumas das movimentações, alguns dos traumáticos que a gente vê dentro lá do método Faca Preta. Fica aí o convite, se você quiser ter esse treinamento mais completo dentro da parte de cultura de segurança, mentalidade de combate, o PMO, Plano Mestre Operacional. E por hoje é só, para não deixar muito complexo, para não ter muita informação, mas para você treinar isso em casa. Ah, isso é importante. Flávio, como é que eu faço para treinar isso de uma forma mais natural? Essa é uma técnica ensinada dentro da metodologia do Faca Preta, dentro do método Faca Preta, que é a parte dos microtreinos, que é a forma de você treinar no mínimo, tá? Tô dizendo no mínimo, literalmente no mínimo, 5 vezes mais todos os dias, não é uma vez na semana, não é 2 vezes na semana, 5 vezes no mês, é no mínimo 5 vezes todo fucking santo dia, sem você gastar um único segundo a mais do seu dia. Sem sacanagem, sem sacanagem. Isso é totalmente possível. Por exemplo, digamos assim, você está em casa, na sua amarradão, está assistindo ali um Netflix, está estudando, está fazendo alguma coisa, enfim, está na sala, está assistindo uma TV, e aí você quer ir, sei lá, na cozinha pegar alguma coisa para você comer, para você tomar. Já que você vai ter que deslocar de qualquer forma, por que ao invés de você simplesmente levantar a bunda lá do sofá e ir andando, pega e depois voltar, faz isso fazendo os meios avanços? Então você está lá sentadão, aí você vai levantar, vai até a cozinha, meio avanço, meio avanço, meio avanço, meio avanço. Pega lá o que você queria, fecha a geladeira, volta, fazendo meio recuo, meio recuo, meio recuo, meio recuo, meio recuo. Na próxima vez, você vai fazendo passada lateral, vai para a direita, vai para a esquerda. Uma outra possibilidade, quer ver, ó, exemplo real de um aluno. Ele tinha um pouquinho de dificuldade de fazer essa movimentação de deslocar e atacar de forma simultânea. Falei para ele sobre a parte dos microtreinos. Ele foi, treinou, ele ia no trabalho dele. Ele trabalhava no escritório, onde ele tinha que ali imprimir lá um relatório, alguma coisa assim, só que eles não tinham uma impressora para cada baia, era uma impressora compartilhada. Então você tinha as salinhas lá, as baias, aí você enviava para uma impressora que ficava numa outra sala, daí você tinha que ir lá e buscar o que você queria. O que ele fazia? Toda vez que ele mandava alguma coisa para imprimir, ele enrolava ali um papelzinho, né, uma folha sulfite, prendia ele com uma fita, e era a faca dele. Toda vez que ele precisava ir lá buscar, ele ia lá fazendo a movimentação. Meio avanço, voltava fazendo meio recuo, o pessoal olhava meio assim, tipo, qual que é desse louco? Cara, eu tô treinando, me deixa. Não gastou um segundo a mais do dia dele, ele já ia ter que deslocar de qualquer jeito, ele ainda aproveitou para treinar. Quantas vezes ele não ia buscar essa folha na sala dele? Sei lá, digamos que fosse 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Ele já treinou 3 vezes, vezes 5 dias, vezes uma semana, vezes um mês, vezes um ano. Quantas vezes você sai da sua cama, do seu sofá, do seu escritório, sei lá, vai na cozinha, vai na sala, vai trocar de ambiente. Cara, você trocou de ambiente, você está num ponto A e você precisa num ponto B. Quantas vezes você faz isso por dia? Algumas. Imagine se você treinasse deslocamento, triangulação, movimentação em V, meio avanço, meio recuo total, passada lateral, toda vez que você fizesse deslocamento. Quantas vezes você não ia treinar ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, ao longo do seu ano? E essa é uma das formas de você estar aplicando, por exemplo, o microtreino. Então, fica aí o pensamento, fica aí a ideia, a sugestão. Treine qualquer coisa, manda mensagem, estou à disposição e a gente se vê na próxima aula. Perfeito? Então, Mabuhay, combato, Brasil.